Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Só para a gente organizar aqui, professor Júnior, vamos ver aqui um tempo, né? Como é que a gente faz? Tempo de quanto mais ou menos? Como vai ser a dinâmica aqui? Para não ficar uma coisa assim muito unilateral. Cara, a gente chegou no tempo inicial de 30 minutos, pode ser? Tá ok. Tá, vou marcar aqui. Então, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a importância de nós estarmos neste momento discutindo um tema tão relevante para todos nós, que é a questão ambiental, a sustentabilidade, e discutir nesse formato, que é um formato também extremamente democrático, onde todos nós podemos participar, que não tem a própria forma que a gente se organiza aqui. Isso demonstra o que o nosso mundo precisa. A gente vive muitas hierarquizações, nós vivemos uma tensão muito grande no âmbito de classes mesmo, e a gente precisa resgatar essa autonomia e liberdade para fazer nossas escolhas e principalmente participar. Então é com muita satisfação que eu vou trazer aqui, inaugurar este tema sobre sustentabilidade, e eu passei para o professor Júnior os meus slides aqui, tá, da palestra. Quem quiser depois ter acesso, só pegar com ele. Tá? Quem quiser ter acesso também às minhas redes sociais, você pode acessar meu Instagram, @hugométrico. Hoje, atualmente, eu estou pesquisando elites no sistema jurídico, no sistema judicial. É o meu tema mesmo que eu pesquiso mais afinco, mas também este ano eu estou participando de um grupo de pesquisa do feminismo. Então, no local em que eu trabalho, eu sou servidor efetivo do Ministério Público do Estado do Pará. Então coube uma tarefa de eu fazer uma cartilha de violência política e violência política de gênero, lá onde eu trabalho. Para que eu pudesse conhecer um pouco mais da questão da mulher, da violência contra a mulher, eu faço parte desse grupo. Então, é um grupo também na Universidade Federal do Pará, que é aberto. Quem tiver interesse também em participar, é um grupo maravilhoso. A gente discute temas extremamente relevantes, né, sobre a violência contra a mulher. Agora, na sustentabilidade, mudanças climáticas, o que eu pensei aqui para a gente conversar inicialmente? Eu acho que se eu sair daqui e vocês conseguirem compreender essa questão fulcral, o coração do problema, eu acredito que a gente pode ter um debate muito mais produtivo, um debate muito mais, até mesmo profundo, sobre as leituras que eu vou trazer aqui. Eu penso que elas são fundamentais para a gente procurar entender o que está acontecendo. Gente, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo bem aqui do lado, o que está acontecendo, o que está por vir. Quer dizer, nós vivemos um momento muito delicado, um momento de muita insegurança, de muita instabilidade. Então, para que a gente possa responder essa pergunta, e quando o Júnior me convidou, eu vinha já refletindo, meditando sobre isso. O que está acontecendo, gente? O que a gente precisa entender, se apropriar para a gente poder discutir de uma forma mais holística, de uma forma mais ampla e com ferramentas eficazes para entender esse processo? Bom, eu fui para responder essa pergunta, eu me debrucei praticamente em 3 autores fundamentais, que eu acho que pode responder essa crise que nós estamos vivendo. A primeira autora, por isso que eu falei depois, se vocês quiserem pegar o meu contato, as minhas redes sociais, eu tenho um site que depois eu coloco tudo que eu pesquisei, referências bibliográficas, textos, artigos. Quem quiser depois acessar, só entrar no site pelo Instagram, lá no link que está na bio do meu Instagram, @hugométrico, você pode depois
acessar a bio e acessar esses artigos, que são artigos que eu estou buscando, seja nas palestras que eu participo e dos grupos de estudo que eu estou participando também. Então, eu venho meditando e trazendo essas reflexões destes autores. Então, para a gente pensar em sustentabilidade e meio ambiente, eu gostaria de trazer uma leitura de uma grande feminista chamada Nancy Fraser. O que a Nancy Fraser fez? Ela é uma feminista que ela trouxe praticamente, e ela se debruçou em dois autores fundamentais para entender a crise que nós estamos vivendo hoje com relação à questão da sustentabilidade. Ela traz uma leitura de um professor que escreveu um livro há 70 anos atrás, chamado Cal Polanyi, que foi um autor que fala sobre a grande transformação. O que foi essa grande transformação que ocorreu ali no pós-Segunda Guerra Mundial? Então, este primeiro autor, ele é fundamental, essa chave interpretativa, ela é fundamental para a gente entender o processo que está acontecendo hoje. Porque as coisas que acontecem no passado não é um efeito imediato. Elas vão dando um grande tempo para começar a reverberar no que a gente vive hoje. Então, a professora Nancy Fraser escreveu uma obra chamada Crise do Capitalismo, e ela vai buscar, neste autor, Cal Polanyi, sobre a grande transformação, os principais problemas dos quais nós vivemos hoje. E o que o Cal Polanyi fala, né, na obra dele, uma obra magnífica, inclusive, voltando novamente, aqueles que quiserem ter acesso a essas informações que eu busquei, eu fui assistir uma aula para me apropriar deste autor, do professor André Singer. Quem quiser também buscar essas informações, este professor, ele é um professor da USP, e a USP tem um site em que eles disponibilizam aulas gratuitas no YouTube, e são aulas maravilhosas. Então vocês podem acessar lá, e ele tem uma aula de praticamente, são 6 aulas de meia hora, onde ele explica esta obra do Cal Polanyi sobre a grande transformação. Então, gente, o que aconteceu? O que foi essa grande transformação que repercute hoje nessa grave crise climática? A questão que a gente tem que pensar é: nós estamos vinculados, o nosso modo de viver e de existir, ele está vinculado a uma financiarização da vida. Ou seja, qual é o mote principal da crise climática? O mote principal da crise climática se chama: nós estamos de joelhos para os mercados. Os mercados que estão ditando as regras, e não o contrário. O mercado, ele não é natural. O mercado é uma criação artificial. E o Polanyi, quando ele está há 70 anos atrás investigando esses processos, ele está dizendo que essa é a transformação que está acontecendo. Qual é a transformação? O mercado, ele não vive em prol da sociedade. A transformação que está acontecendo é essa. A sociedade está vivendo em prol do mercado. E aí não existe equação que vá dar certo. Se nós estamos vinculados a distritos, se nós seguimos uma cartilha neoliberal, que é uma cartilha que promove uma necropolítica, obviamente que esse mercado que não tem limites para o lucro, o que vai acontecer, gente? Destruição da natureza. Então a nossa crise climática, ela é uma crise que ela é interseccional. Quando eu falo interseccional, o que eu estou querendo dizer? Ela vai atravessar uma questão de gênero, ela vai atravessar uma questão de classe, porque nós temos um grupo que se apropria dos nossos recursos para o lucro e destrói a natureza em prol do aumento desse lucro. Nós temos um autor, que ele é um autor fantástico também, Ladislau de Abreu. Ele fala sobre esse aspecto da financiarização da vida. Então, o Ladislau de Abreu, ele vai explicar que praticamente 1% tem mais do que 99%. Então, essa estrutura que se consolidou a partir da financiarização da vida, e é isso que o Cal Polanyi está olhando,
é uma estrutura que ela é completamente incapaz de nós pensarmos uma sustentabilidade, porque o nosso modo de viver, o nosso modo de existir e o nosso modo de estabelecer as nossas relações está vinculado a um sistema de troca mercantil. Então, quando há troca mercantil, o valor do outro fica aniquilado. Eu não estou preocupado com, por exemplo, isso que a gente está discutindo muito hoje. O capital, ele invisibiliza corpos, ele invisibiliza a sociedade do cuidado. Então, quando, por exemplo, a gente pensa no nosso futuro, quantas pessoas idosas não possuem um mínimo de previdência e mínimo de cuidado? Só que essas pessoas, elas foram importantes para a sustentabilidade do capital, assim como as mulheres, porque as mulheres, se não fossem as mulheres no serviço doméstico que é invisibilizado e que não é remunerado, o capital não teria atingido valores astronômicos como atingiu agora. E eu não estou falando de trabalho doméstico, de lavar louça, de fazer serviço de casa e assim sucessivamente. Eu estou falando de trabalho reprodutivo, porque quando a mulher, ela teve uma função em um determinado contexto, ela sustentou o capital porque os corpos foram controlados e virou uma máquina reprodutiva para ter excesso de mão de obra e produzir. Então, essa grande transformação que a professora Nancy Fraser vai falar é justamente isso. Nós estamos, como sociedade, de joelhos para uma cartilha. E que cartilha é essa? A cartilha dos mercados, do lucro, da austeridade. Então, nós temos que a gente tem que se apropriar disso, pessoal, para a gente pensar em sustentabilidade, porque é uma equação que ela vai ser muito difícil da gente resolver. Porque ao mesmo tempo que a gente está brigando pelo Parque Ambiental Runa Vinho, ao mesmo tempo que a gente está lutando, como a professora Ludmila tem os seus projetos aqui, para colocar determinadas espécies, aproveitando o nosso espaço que a gente ainda tem aqui. Pessoal, uma pergunta básica: quanto tempo faz que alguém não pisa na terra pura? Quanto tempo faz? A gente não tem, eu estava conversando agora há pouco com o nosso amigo aqui, que os nossos quintais, eu ainda cresci numa época em que eu tinha pé de maracujá no meu quintal. Eu pegava abacate no meu quintal, jambo e jambo. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Os nossos quintais, eles são cimentos. E nós estamos aí com os níveis alarmantes de efeitos, de lançamento de gases e aumento da temperatura no mundo. Não é sem razão que nós temos as conferências das partes, as COPs, para tentar conversar, dialogar e diminuir o lançamento de gases para o efeito estufa, que traz uma consequência devastadora para o nosso clima, para a nossa sociedade. Então, guarde essa informação aí que eu acabei de falar. Então, vamos só revisar rapidamente. Então, para que a gente fale em sustentabilidade, nós temos que ter, eu estou trazendo aqui essa autora, a Nancy Fraser, que vai falar justamente da crise do capitalismo, e para ela falar da crise do capitalismo, ela vai buscar dois autores fundamentais, que é Karl Polanyi, que fala da grande transformação, e essa chave que o Polanyi está olhando há 70 anos atrás, é justamente que nós estamos seguindo uma cartilha, nós inverteu o parâmetro, a sociedade, ela está de joelho para os mercados, e não o contrário. O mercado deveria funcionar para dar uma sustentabilidade à sociedade, não o contrário. Tanto é que as políticas de austeridade, em que a elite se apropria dos nossos recursos, ela é o nosso grande vilão para que a gente pense em sustentabilidade, que a gente pense em preservação, em manutenção da fauna, da flora e assim sucessivamente. Então, ela está olhando a partir de Karl Polanyi, nessa grande transformação que vai desembocar aqui. Aliado a isso, obviamente, que nós temos também, a professora Nancy Fraser, ela trabalha com os dois Karl, o Karl Polanyi e o Karl Marx. E Karl Marx também, ele vai trazer um diálogo, uma gramática para a gente, muito importante sobre o conflito de classes. E o conflito de classes, pessoal, ele atravessa as mais diversas arenas. As mais diversas arenas. E
E para que a gente possa falar de sustentabilidade e perceber esse conflito de classes, a gente vai pensar aqui, é algo fundamental para a gente pensar, que é como nós podemos ser ouvidos no espaço político representativo. Então, para a gente falar em sustentabilidade, nós temos um grupo eleito que segue essa cartilha neoliberal, que está de joelho para os mercados, que é a chave, que é o mote que vai aniquilar a sustentabilidade. E nós temos um outro elemento. Nós temos um sistema representativo, político representativo, que ele é permeado por uma elite, como o Gessé Souza fala, uma elite no atraso, que é uma elite que ela não está preocupada com essa pauta que nós estamos discutindo aqui. E muitas das vezes nós não somos ouvidos. Por que nós não somos ouvidos? Porque a gente não consegue penetrar nessa elite dirigente que se alia a um grupo. Que grupo é esse? É o grupo que é dono dos meios de produção. Ora, se nós estamos discutindo sustentabilidade, se nós queremos a preservação do nosso meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora, os nossos recursos naturais, e o capital precisa da natureza para ele ter lucro, e se esse é o mote da vida em sociedade, como o Calcolano está falando, quem está no espaço representativo está seguindo que cartilha? Essa cartilha neoliberal. Vocês concordam? Então vocês começam a perceber da dificuldade que nós temos de penetrar nesses espaços políticos para mudar a realidade do status quo. Nós temos uma dificuldade imensa. Porque, olha só, gente, a Rose aqui, nossa grande companheira, Rose, ela é uma grande militante. Eu vejo ela em vários espaços. Mas o que nós temos? Ela tenta penetrar nesses espaços, mas muitas das vezes ela se vê extremamente vulnerável. Por quê? Porque esse elo que nos liga, isso também é uma crítica que alguns fazem à esquerda, mas que precisamos redirecionar esse instrumento de luta, porque o que está acontecendo, gente? E isso que é o aspecto principal. Há um processo de endeusamento dos mercados que não pode ser tocado. E isso é o mote, isso é o ponto que desestrutura todas as nossas relações. Só que até pouco tempo atrás, a sociedade, eu estava vendo aqui os encontros desde da Eco 92, Conferência de Estocolmo, as COPs que ocorreram, Protocolo de Kyoto, enfim, todos os eventos que ocorreram a nível mundial e local para discutir a questão ambiental. É como se houvesse um encontro de um grupo que está preocupado com o porvir, mas sabe aquela coisa que você ainda joga um pouquinho para debaixo do tapete? Ah, mas só que a gente tem aqui o crescimento econômico, a gente tem que... Porque, pensa comigo, gente, quando se discute mundialmente isso, quando o Brasil está numa pauta dessa para discutir, obviamente que o Brasil, no cenário mundial, existe muita disputa mundial. Os que estão explorando, os que estão colonizando nessa nova forma, eles vão continuar querendo explorar. E muitas das vezes, eles vão trazendo essa vocação histórica que o Brasil tem para os países desenvolvidos. E isso, nesses eventos, eles acabam se consolidando ainda. Então, aquilo que era para ser um instrumento de freio, um instrumento de participação social efetiva, o que acontece? Muitas das vezes se consolida a exploração econômica num espaço que não era para acontecer isso. Então, o que acontece? A partir do momento em que nós vamos tendo esses eventos, onde a sociedade, os dirigentes, os líderes políticos mundiais, eles se reúnem para pensar em instrumentos de como nós vamos mitigar esses danos ambientais, isso, de certa forma, há um processo de construção, mas nada ainda que fosse, vamos dizer assim, uma palavra que possa cair bem aqui, nada que fosse ainda, professor Carreira, algo apocalíptico, sabe? Algo que dá para esperar. Vamos construir,
ainda dá para desenvolver. Olha, o Brasil, como foi na Conferência de Estocolmo, no protocolo de Kyoto, na Conferência de Estocolmo, naquela oportunidade de 92, eu lendo os anais lá, o Brasil ainda se mostrou muito contra, porque não, nós somos um país subdesenvolvido, nós precisamos nos desenvolver ainda, então nós somos contrários a certas premissas que estão sendo discutidas aqui. Então, houve uma resistência. Só que o tempo passa, o tempo passa, e esse problema, que até então não vinha à tona como está vindo agora, a sociedade mundial, os grupos dirigentes mundiais começaram a pensar: estamos vivendo um colapso climático. Não há mais tempo, nós não podemos mais perder tempo. Mas ao mesmo tempo que existe um grupo pensando nas mudanças climáticas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existe vários grupos que se consolidaram nessa financiarização da vida e dos mercados, que querem um lucro a qualquer custo. Então, em qualquer espaço, é essa outra chave interpretativa que eu queria que vocês anotassem. Em qualquer espaço que nós estivermos, na luta política, nós vamos ver essa tensão. A tensão entre o aspecto financeiro dos mercados, do desenvolvimento, porque se você pensar em desenvolvimento, é um desenvolvimento que atende a quem e ao quê. Né? E aí, olha só como a professora Nancy Fraser vai trazer. Ela vai dizer assim: então, o que foi retirado de todos nós nesse processo de discussão da questão climática? O que foi retirado? A autonomia e a liberdade de nós, como seres humanos, e como cidadãos e cidadãs, em querer dizer como será o nosso modo de vida. Porque, por exemplo, e essa chave interpretativa da professora Nancy Fraser faz eu pensar próximo do local que eu resido. Porque eu penso assim, professor Carreira, eu não quero andar em shopping, eu não quero ser escravo de um carro. Pelo contrário, eu quero que o meu bairro seja autossustentável, que eu me conecte coletivamente com as pessoas, que eu tenha um parque que eu possa usufruir com as outras pessoas, que eu possa dialogar, que eu possa andar de bicicleta. Então, ou seja, que liberdade nos foi dada ao longo desse tempo que a gente pudesse ter gerência sobre as nossas escolhas? Nenhuma, porque como o Calpolani falou, a grande transformação foi essa. A sociedade vive em prol dos mercados e não o contrário. Então essa chave é muito importante para a gente entender as nossas lutas. Então, a partir disso, a partir dessas premissas que eu coloquei para vocês, eu quero, ainda tenho tempo aqui, 22 minutos para 8, aí eu quero dizer o que aconteceu no Parque Ambiental do Navio. O Parque Ambiental, que está aqui do nosso lado, ele é o exemplo mais emblemático dessa tensão. Ele começa a ser visto lá na década de 70, quando eu acredito que ele seja, eu acho que era engenheiro florestal para Grosset Elliott. Ele começa a descobrir, fazer os estudos, começa a verificar essa área, uma área importantíssima para uma questão ecológica, para a fauna, para a flora. Isso já na década de 70. E o parque, ele já vem nessa preocupação desde aquela época, e a comunidade do entorno tentando defender o parque de invasões. Ocorreram várias invasões. Eu fui nos registros históricos do Jornal Liberal e outros. A gente tem aqui os colegas do GAP também, que tem essa memória muito presente, e várias tentativas de invasões. Nós tivemos o primeiro projeto do governo Ana Júlia, que foi, passou a Avenida Independência. Então tivemos derrubada de árvores nesse projeto, de implementação dessa política, e houve a revitalização do governo do Ciomar como contrapartida, mas iniciado ainda no governo de Edmilson, todas essas tratativas do primeiro governo de Edmilson. Depois o governo do Ciomar pega de mão beijada a contraprestação do projeto Ação Metrópole, que passou a Avenida Independência. Há essa primeira intervenção no COMA, e depois praticamente as políticas públicas elas desapareceram, não ocorreu mais nada, e a tentativa era de especulação imobiliária, derrubada de árvores, ingresso indevido no parque, pessoas entrando para retirar madeira e despejo irregular de lixos em entulhos.
Então, nós identificamos essa realidade no Parque Ambiental do Navim, e a partir disso, enquanto associação da qual eu faço parte, nós começamos a buscar, e aqui é algo também que nós precisamos das três coisas, das duas coisas que eu falei anteriormente, das premissas. Eu acho que é essa outra coisa que nós temos que ter de forma muito importante na nossa mente: participação política, tá? E aí a gente pensou, eu sozinho eu não vou conseguir fazer nada, mas também a gente precisa prestigiar a política, porque não há solução, não há saída se não for pela política, que a gente se une e a gente elege nossos representantes, aqueles que estejam conectados com a nossa forma de entender e escolher a forma que nós queremos viver. Então, eu fiz uma aproximação da associação. A associação aqui local era um grupo muito oportunista que havia aqui na associação, e aí a gente conseguiu judicialmente retirar esse grupo, reformulamos a associação, e aí a gente começou a participar numa espécie de grupo de pressão como associação. Então começamos a procurar a SEMA, até o professor Carreira abriu as portas da SEMA, né, com o primeiro secretário Sérgio Brazão. Só que a gente começou a perceber, e aí essa leitura que é importante, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai atirar pedra, gente, porque a política, a gente tem que olhar como ela está funcionando, como ela está, quem é que está agindo, quem é que está por trás, quais são as variáveis externas conjunturais que estão operando. Então, quando a gente chega na SEMA, a gente chega num município praticamente totalmente descapitalizado e inerte de políticas públicas de muitas áreas, né? E aí tentamos dialogar com o secretário Sérgio Brazão. Ele se mostrou até mesmo se prontificando para intervir no parque, mas a gente percebeu que o próprio secretário de Meio Ambiente, ele estava com limitações dentro do próprio governo no qual ele habitava. Porque a gente não pode pensar, gente, que uma administração é um paraíso, todo mundo tá lindo e maravilhoso, e as coisas estão tendo muita atenção. E aí o que acontece? A partir desse momento a gente começou a fazer um grupo de pressão, começamos a fazer reclamações. Quando a gente via que a secretaria não estava funcionando, nós fazíamos reclamações do Ministério Público, mas o Ministério Público também de forma vigiada, porque se você delega, você está delegando o coração da sua luta, que é o poder político. Então a gente ia lá, mas a gente estava sempre se apresentando, e a gente também, enquanto associação, quando a gente viu estagnado esses elementos de atuação consensual, nós fomos para a judicialização, que eu confesso para vocês, não é uma saída boa, porque quando você judicializa também, outros atores e outros elementos comparecem, mas o elemento preponderante que eu penso que ocorreu foi justamente essa reta final, onde o governador quis abrir as ruas, como vocês sabem, lá no parque, e nós conseguimos, junto com um profissional da Amazon, um furo de reportagem na época, né, lá do Amazonas, e fizeram uma denúncia também de que em plena COP30, onde se discute floresta em pé, nós vamos ter destruição da floresta. Isso ficou muito ruim, e sendo que os editais licitatórios promovidos pelo governo do estado já era para implementar essas ruas, só que nós tivemos a pressão, seja do Colégio Integrado, que eu percebia muito desse grupo aqui, participando do GAP, da AME, da própria municipalidade. A gente também não pode deixar de registrar que a importância do município de Belém, por exemplo, não permitir as licenças ambientais para a construção dessas ruas, foi algo decisivo para a gente fazer. E que hoje, pessoal, praticamente 5 de junho de 2024, nós estivéssemos lá, ali na frente do parque, pela Avenida Independência, assinando uma ordem de serviço, no qual foi destinado 30 milhões de reais para reconstrução, revitalização, e um espaço que a gente ganha, um espaço importantíssimo, que ele cumpre uma função das mais fundamentais. Se não fosse o parque ambiental, como o nosso colega que é estudioso do assunto, nós teríamos perdido nossas casas. Nós tivemos um vendaval aqui que caiu mais de 20 árvores, houve uma destruição, isso aqui ficou uma área assim, muito apocalíptica mesmo naquela época. Árvores caíram aqui, então fio elétrico, né?
Então, hoje a gente pode comemorar essa primeira etapa, que é a assinatura da ordem de serviço, e esse recurso que chega ao Parque Ambiental Bonavim, porque eu posso falar com a mais absoluta tranquilidade para vocês. Esse espaço aqui, lá na frente, nós vamos mantendo ele como está, melhorando ainda, nós vamos agradecer e dizer, graças a Deus, nós temos um espaço desse que a gente pode ter um refúgio, né, contra as mudanças climáticas que vão aumentar. Obrigado.